Hello there, I'm Rod Krebs, eu sou professor de inglês há mais de 10 anos, tenho mais de 1.000 alunos no meu currículo e você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E hoje, retomando um quadro aqui do canal que a gente tinha parado há um tempinho, eu tenho a honra, o prazer, cara, é muito legal ter essa pessoa aqui do lado, eu não sei para que lado que ela vai estar, provavelmente para cá, Luciana Nasser. Vocês não conhecem ela ainda? Cara, tem que conhecer. E vocês vão conhecer durante esse vídeo. Lu, obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo ao canal. Obrigado por ter aceito o convite. Isso aí, fala um pouquinho Eu de que você. agradeço. Me fala um pouquinho de você, Oi, quem que é gente, tudo você? bom? Gente, eu sou uma doida. Ah, Nossa, já comecei, né, me apresentando. sim. Bom, como o Rod disse, né, sou Luciana Nasser. Eu trabalho com animação, Que não é animação vídeo, de né. festa. Não, por favor, não me perguntem se eu É. sou palhaço de festa, animador de festa. Não sou, tá Tem bom? talento, mas não faz isso. Não, não tenho talento. Nossa, imagina eu numa roupa de pinguim, né? Eu com meu tamanhozão ia ficar ridículo. Tá bom. Eu trabalho com animação, né? Vídeo, mas mais especificamente animação. E um dos motivos pelos quais fui chamada, acredito eu, é que eu me especializei em animação 3D. Na verdade, numa área específica de animação 3D, né? Que é rigging. Em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Exatamente. Unidos, né? Um dos motivos foi justamente esse. E aqui no Brasil não mexo tanto com 3D, mexo mesmo? mais com 2D. Porque aqui a gente mexe, para mexer com 3D precisa de uma equipe, né? É muita coisa É para fazer verdade. em 3D. E como eu resolvi ficar em Brasília, é muito difícil organizar essa coisa de 3D aqui. Uhum. Eu até conheço pessoas, só que assim, e aí já começa a crítica, né? Luciana, tem que fazer crítica, gente. Esse meu ascendente escorpião não se segura. Também, né, sou a louca da astrologia, vocês vão ver que tem vários paralelos aqui. O problema de 3D é que é muito técnico. Então tem várias áreas bastante específicas, e para a coisa ficar boa, né, é legal, o ideal é que cada pessoa fique, cada um no seu quadrado, né, como diria o Sim. funk. E, infelizmente, isso é uma coisa cultural do brasileiro, de não aceitar cada um no seu quadrado. Todo mundo quer dar pitaco na área de todo mundo e todo mundo entende de tudo, né? Entendi. Então é complicado. Querendo ou não, em cinema, em audiovisual, como é uma arte muito cara, e quando eu falo cinema, né, não é cinema só cinema, não. Tô falando em audiovisual, seja para YouTube, para qualquer coisa. Existe Sim. uma hierarquia. E essa hierarquia ela precisa ser respeitada, não é nem para o produto prestar, para a roda girar. Porque senão não gira. Ainda mais para uma coisa que exige periodicidade, porque dá muito trabalho. Você sabe, você faz vídeo. O trabalho Sim, que sim. dá, gente, pra você gravar um videozinho para soltar no Sim. ar. Sim, sim, Você sim. falar para a câmera, mesmo que seja assim, olha, gente, eu faço vídeo fazendo swatch de batom, sabe? Comprando Sim. um batom do Boticário por semana e falando, gente, esse aqui é cor vermelha, pronto. Você só fazer isso uma vez na semana, o trabalho que dá. Dá trabalho. Dá. Imagina você fazer animação, você fazer cinema filmado. Então, tem que ter uma hierarquia, tem que ter alguém para botar a palavra final. E, infelizmente, muitas pessoas não aceitam, não gostam. Dando pitaco, não gostam de palavra final um do outro, assim, não, mas e se? Aí você fala, não, mas o diretor não quer. Não, mas muda aqui um pouquinho, é só não contar para ele. Como é que você trabalha assim? Não dá, né? É É difícil, é verdade. complicado. Bastante. E 3D é uma coisa muito técnica. E, infelizmente, no Brasil, como agora nem tanto, não é uma área tão nova. Uhum. Mas antes era muito novo.
Então a gente tem que, mas até hoje a gente tem que ser meio que uma banda de um homem só, trabalhando com animação, sabe? Então todo mundo é muito generalista. E aí você fala assim, eu quero pegar, essa parte que eu faço é muito técnica. Rigging exige conhecimento de anatomia, de animação, mas também um pouco de programação. Então, muita gente não quer pegar isso, ainda mais mulher, né? Eu era um alienígena ali no meio. Mulher latina, que você, combinação... WTF você está fazendo aqui, né? Combinação mais unusual possível, né? E aí, então, quando eu aparecia numa equipe, ainda mais aqui no Brasil, o povo falava assim, ai, que ótimo, tem alguém que quer fazer rigging. É ela. Mas aí, a maioria das pessoas... você sabe fazer o quê? Eu sei fazer modelagem, mas eu também sei animar, eu também sei isso. Não, eu sei que você sabe, mas você quer fazer o quê? E as pessoas não querem se manter numa coisa só. Então é muito complicado você organizar uma equipe. É muito complicado. E é uma coisa, fora que é uma coisa cara de se fazer, porque exige computador muito potente, exige render farms, que nada mais são computadores mega potentes só para ficar processando as cenas, exige um conhecimento técnico que sempre tem que ficar sendo estudado e evoluído, porque os programas vão sempre melhorando. Até porque os computadores mega potentes, eles vão ficando obsoletos com o tempo. Se a gente pensar, sei lá, 10 anos atrás, tipo meses. Esse PC aqui era mega potente, hoje em dia ele é bom. Nossa, e além disso, não só os computadores, mas os próprios softwares, sabe? Sim. A licença do software também é muito cara. A licença de um software de 3D é muito cara. Aqui no Brasil, a maioria das pessoas usam o Blender, que é gratuito, né? Só que ele não tem tantos recursos. Eu lá fora eu usava o Maya, que tem mais recursos. Só que assim, o Maya ele é pago e é muito caro a licença. Sim. E geralmente os estúdios, eles, tipo a Pixar, a Disney, DreamWorks, eles têm as suas próprias variações de software. Então até para estudar esse tipo de coisa é cara, entendeu? Sim. Porque como estudante vai pagar um software para estudar, software profissional. É verdade. Então é muito complicado. E também não tem geralmente, quem pede mais 3D são grandes agências de publicidade, para as quais eu não trabalho. Fiz um trabalho ou outro, mas assim, eu sou freelancer, graças a Deus, graças ao bom pai. Porque você querer trabalhar com publicidade, no meu caso, gente, eu não trabalho, tá? Não é o meu perfil, não vou queimar publicitários, mercado de publicidade, né? Mas só de eu falar assim, eu já tô queimando. Mas não é o meu perfil. Eu sou uma pessoa muito tranquila, digamos assim, e eu estava sendo muito escravizada e muito tenso. É muito tenso. Sim. Tá muito tenso. E eu falei assim, não quero isso mais para minha vida. Então eu bati o martelo e falei, não quero. Então atualmente eu só estou pegando projetos que realmente me interessam. E esses projetos grandes que envolvem geralmente 3D, essas coisas, eu falei, chega, não. Então projetos menos ambiciosos geralmente não envolvem 3D. Por isso que eu praticamente não pego mais. É mais 2D, porque é mais barato, é mais prático, é mais fácil de corrigir também. É mais leve para dar também, né? Exatamente. Então, basicamente por isso. Por uma questão de escolha dos últimos anos. Sim. Escolha de vida, né? Mudei minha vida, assim, total. Isso assim, falei só no demais pra me tempo que você apresentar. veio pro Brasil ainda, né? Sim, Do tempo que você saiu de lá, voltou pro Brasil. Sim. Tá, então vamos voltar no tempo. Que, assim, tem umas coisas que você me falou um tempão atrás que tá guardadinha aqui, que eu vou usar isso. Eu costumo dizer que tudo que você disser pode e vai ser usado contra você em algum momento. Nossa senhora. Vocês já viram o que eu falo, né, gente? Então, só conta pra galera como é que a gente se conheceu. Mas primeiro, nosso cheers.
Eu não sei o que você tá tomando, eu tô tomando café. Gente, olha que lindo, E... Pessoa nem ama o Mickey, né, gente? né? Eu estou tomando em homenagem ao programa, gente. Earl Grey, olha que lindo. Olha, Earl Né? Grey, chá Pessoa toda tipicamente temática. inglês. Mas eu acho que ele já deu uma esfriadinha. Ainda bem, porque tava muito quente. Ah, então agora ele tá bom. Tá bom. E é do bom, tá, gente? Eu não compro chá barato, não. Eu sou chata igual o inglês com chá. Não é qualquer chá, é verdade. Inclusive, a minha chaleira, ela mede a temperatura. Não pode Ai, passar. gente, que arrogante você. Sim, Adoro. eu sou bem British quando o assunto é chá. Eu sou muito chata. Muito chata. Chá de saquinho, não tomo. É. Apesar de que eles tomam lá, hoje em dia tomam. A não ser que sejam mas, Twinings, é o único que presta. apesar de que tem os mesmos chás, eles têm a opção sem o saquinho, que você utiliza aquele jeito mais tradicional de fazer o chá. Mas hoje já vende com saquinho, até por conta da praticidade, né? Uhum. Você tira, bota na xícara, põe água e é isso aí. Mas quem tem toda a tranquilidade para fazer, aí mede, tem uma colher própria para medir o chá e colocar, enfim. Um dia eu posso trazer isso para o canal, como é que se faz esse chá propriamente, eu preciso pesquisar e estudar isso primeiro, mas existe um processo aí para poder acontecer. Mas como que a gente se conheceu? Né, que a galera assim, tá, beleza, Luciana, o Rod, tal, tranquilo. Da onde vocês se conheceram? Ela é animadora, eu sou professor de inglês. Que coisa aleatória. Aleatório, tipo, catei a mulher na rua. Não, vem cá você estudou nos Estados Unidos. Não, é você mesmo. Não foi assim não, galera, não foi. Abriu uma barraca de astrologia e foi lá ler a mão do cara. Isso, foi. Aí, que legal, vem dar entrevista. Não. Não foi não assim foi não, assim. gente. Então, Rod é noivo de Jéssica. Quem é Jéssica? Jéssica é minha maravilhosa salvadora. Uma das razões pelas quais mudei minha vida. Total. Olha, que Professora responsabilidade. De piano. Olha, Jéssica, te coloquei agora, hein? Nossa, coloquei a responsa nas suas costas, tadinha. Jéssica vai ficar suando frio. Vai. Tadinha. Vai. Minha professora de piano. E eu voltei a fazer piano com 30 anos de idade. Eu fiz quando eu tinha 12 anos e parei. Tipo, fiz 6 meses. A vida inteira, quando eu era pequena, tentando fazer piano e nunca conseguia. Entrava e parava. E aí, quando eu tava na famosa crise dos 30, né? Que eu tava nessa escravidão de trabalho, de animação. Eu estava num absurdo da minha vida. Minha saúde no talo. Eu cheguei ao ponto, gente, de ter problemas que, assim, até hoje são permanentes. São problemas crônicos com os quais eu tenho que lidar, até hoje. De lombar, quadril e joelho, porque eu simplesmente não deitava. Porque, então, assim, foram cedendo as minhas cartilagens, porque eu não dormia. Eu dormia coisa de, tipo assim, acumulados na semana 2 horas. Uau. Era desse nível. Meu recorde foram 52 horas sem nem cochilar. Pra vocês terem noção. Cara, que então, louco. assim, vocês querem uma vida dessa pra vocês? Não. Nessa época, inclusive, é importante dizer que você fazia parte do casting de The Walking Dead. Tipo isso. Desculpa, gente, é que a minha relação com ela é assim, é desse jeito que a gente lida um com o outro. Não temos problema, gente. Aqui a trollagem rola solta, tá? Sim. Isso não é bullying. Não tem problema. Eu não tenho problema nenhum com isso. É puramente fato. Isso é tudo factual aqui. Tipo isso. E aí, eu cheguei num ponto que eu falei assim, não dá. Minha saúde tá ridícula. Se vocês também não chegaram nessa conclusão, né? E a saúde física começa a afetar a saúde mental. Que vocês já viram, né? Já não é normal a pessoa. Eu já sou pisciana. Pisciano já não tem saúde mental nem emocional. Se eu perco a física, gente, eu vou pra onde? Vai pra onde? Pois é. Por isso que ele falou que eu já era um Walking Dead. Tava só faltando perder a física. Então assim, eu falei, cara, não dá. Porque quando você chega num médico, e não foi em um, foram vários. Sim. Quando você tem 29 anos de idade e todos olham para você e falam assim,
olha para você, nos seus exames, nos seus ossos, e tudo fala assim, você é muito nova para ter isso aqui. Não era para você estar com isso, não. Nossa, mas não adianta você fazer isso se você não dormir. Você precisa dormir, você precisa dormir, você precisa dormir, você precisa... O que você fala? Eu estou fazendo alguma coisa errada na minha vida, preciso mudar a minha vida. O que estava... Muito provavelmente. E o que estava me impedindo? Excesso de trabalho, só isso. Sim. Apenas, né? E tudo porque eu tinha voltado dos Estados Unidos com muita ansiedade de trabalhar com a animação. Porque eu fui para lá sempre querendo voltar, né? Eu sempre fui muito idealista, gente. Tipo assim, eu vou voltar e trazer conhecimento para o Brasil, e trazer animação, e mudar o Brasil com o poder da animação. Tadinha, Walt Disney brasileira paraguaia. Brasileira paraguaia foi lindo. E aí, chegou num ponto que não dava mais, e por mais que eu trabalhasse com animação e desenhasse, e a arte, para mim, sempre foi um escape, né? Sim. Além de ser a minha profissão, eu não consigo fazer nada sem arte. Acho que foi por isso que eu, entre aspas, aguentei tanto tempo, porque como eu trabalhava com o que eu amava, eu não percebia o fundo do poço que eu estava. Aliás, é uma dica, tá? Se vocês trabalham com o que vocês amam, abram o olho mais ainda, tá bom? As pessoas falam, trabalhem com o que ama, trabalhe com o que ama. Mas cuidado com o que deseja. Sim. Mas respeite o seu corpo e os tempos do seu corpo, sim. Saiba separar trabalho de hobby. Não sigam o meu exemplo. Nossas lições de vida. Aqui tá aberto para tudo. Tipo isso. E aí, eu sempre sentia falta de alguma coisa a mais. Por mais que eu estivesse desenhando, enfim. E a música sempre foi uma coisa que me fez falta. E eu sempre amei piano. E eu sempre senti que eu queria tocar piano. Sempre. Eu continuei tocando, assim, de ouvido, porque a única coisa que eu sabia, gente, era ler partitura, que foi o que eu aprendi quando era pequena, né? Mas eu não tinha técnica nenhuma, mas desde os 18 anos, mais ou menos, que foi quando eu entrei na faculdade, eu toquei muito pouco mesmo. E aí, quando eu fui para São Francisco, aí que eu abandonei de vez, porque eu não tinha acesso a piano lá, não tinha como. Eu mal tinha, tipo, morava num estúdio, né, que é praticamente uma kitnet. Sim. Eu mal tinha uma cama, eu ia dormir num piano, não tem como, né? Não. Tô lá dentro. Então, assim, eu não tinha acesso a nada. Então, eu realmente, literalmente, tinha parado de tocar. E aí, voltei só trabalhando, nem dormia, que dirá tocar alguma coisa. Então, realmente, eu senti que estava me fazendo muita falta. E aí, eu falei assim, sabe aquela intuição, assim, que vem? E eu sou muito intuitiva, né? Eu não posso seguir a minha razão. Não posso. Sou uma pessoa que, se eu ignoro a minha intuição, eu só me ferro. Tanto que eu cheguei no fundo do poço porque eu ficava tentando ouvir a minha razão. Eu ficava assim, não, você precisa focar na carreira. E a minha intuição falando, pelo amor de Deus, Luciana, não trabalhe com publicidade, não trabalhe com isso. E eu só ignorando, né? Outra lição que eu aprendi. Se você tem intuição, ouça seu coração. Olha que, nossa senhora, gente. Mas é isso mesmo. Mas é verdade, gente. As pessoas hipervalorizam a razão, tá? E as pessoas estão esquecendo que nós, seres humanos, somos razão, mas somos alma e somos espírito, tá bom? Olha aquele... Nossa, estou filósofa. E aí, eu falei assim, veio uma intuição, eu falei, eu preciso voltar a estudar piano. Só que dessa vez, como eu já estou idosa, eu vou estudar e levar a sério. Eu não quero... Essa coisa de pare e volta, não, já deu, não dá. Eu vou levar a sério e vou estudar. E aí, fui na escola que eu tinha ido quando eu era pequena, fui me rematricular e eles falaram assim, temos professor XYZ de piano, qual você quer? Só que tinha mudado todo o corpo docente, né? Tipo, já tinha passado mais de 20 anos. Aí, da minha cabeça, o nome que veio, eu falei,
gostei dessa Jéssica. Nem sei quem era, né? Mas o nome, eu falei assim, gostei dessa Jéssica. Cara, e assim, a Jéssica caiu como uma luva. Como uma luva. A gente bateu e deu muito certo. A gente, inclusive, tem um gosto muito parecido. E a Jéssica tem muita paciência. Nossa, muita. Tem. Porque eu não... Vocês já viram, eu não sou normal. Então, assim, pra me aguentar na sala de aula, né? E ela entende muito o repertório, o tipo de coisa que eu gosto. Uhum. Enfim, gente, a Jéssica... Eu ia falar palavrão, não vou manter isso aqui uma coisa de família. Eu posso botar um pi e tudo, mas... A Jéssica é top como... A Jéssica é top como professora. E aí, no primeiro recital eu não fui, porque eu estava... Não, você estava auxiliando a sua irmã. Filmando o parto da minha irmã, auxiliando o trabalho de parto da minha irmã. Isso. Gente, eu minha lembro vida disso. é muito louca. Porque eu tava ansioso pra te ouvir tocar e a Jéssica, ela não vai. Eu falei, poxa... Eu falei, gente, talvez eu vá, talvez eu não vá, vai depender da minha irmã dando a luz. É verdade. E aí, no outro recital, eu fui tocar, e aí foi quando eu conheci o Rod. Nossa, Luciano, você foi no espaço e voltou, só pra falar isso. Nossa, parabéns. Gente, eu sou assim, tá? Foi. E foi senta aí que eu conheci o Rod. confortável, gente, que tem entrevista aí até amanhã. Fica aí. Depois, senta que lá vem a história. E aí, o assunto começou, se não me engano, com The Sims. Eu não sei, eu realmente não lembro. Provavelmente porque acho que a gente tava jogando The Sims na época. Eu acho que foi, hein? Acho que sim. Eu acho que foi The Sims que brought us together. Eu acho que foi, gente. Gente, The Sims é vida. Até hoje eu jogo. Eu tenho 34 anos. Eu tenho 41 e jogo de vez em quando também. Não tenho também. vergonha de falar, gente. Não tenho vergonha, tá? Somos eternos... Não... Cara, eu trabalho com animação. Eu bebo em caneca do Mickey, por favor, né? Né? Não, gente. A gente tem que aceitar quem nós somos e é isso aí. Exatamente. Né? Outra lição de vida, olha que lindo. Nesse recital, assim, só você tocou, eu não cantei. Eu não lembro. Pera. Eu não me lembro, realmente eu não me lembro. Porque eu cantei em alguns da toque, depois eu parei. Eu acho que você cantou sim. Eu acho que você cantou sim. Sim. Se foi um que eu fiz só música brasileira. No outro é que você não cantou. Foi um que eu fiz, acho que eu cantei só canções brasileiras, que é uma sequência do Cláudio Santoro e tudo. O Vila Lobos. Você cantou nesse, aí no outro você não cantou, e aí depois no próximo você cantou de novo. Em homenagem a um professor seu que tinha recém-falecido. Isso. Foi. E aí depois acho que não. Aí depois teve um outro recital que foi o último que teve lá no teatro lá do Conic, e depois não teve mais, porque entrou a pandemia. Aí eu já não fiz mais, porque eu tinha voltado a estudar canto, então estou num processo aí de readaptação com uma nova técnica, enfim. Essas é coisas que a gente não menciona aqui no canal, mas enfim, eu estudo canto, estou numa readaptação com uma técnica nova. Não, mas você cantou sim na primeira vez que a gente se conheceu, sabe? Porque, desculpa te interromper, mas por que eu lembro? Porque a gente tinha comentado, eu comentei que eu gostava muito de ópera, aí você tinha comentado as óperas que você tinha feito aqui em Brasília. Fiz algumas. E eu tinha assistido, acho que umas 2 aqui em Brasília. Uhum. E aí, depois que eu ouvi você cantar, a sua voz não me era estranha. Aí eu falei assim, cara, eu acho que eu já assisti uma ópera com você. Provavelmente Carmen, na Sala Martins E eu acho que eu... 2005. Eu lembro, então foi na primeira vez que eu te conheci, você cantou assim. Enfim, quem sabe, assim, para esse recital agora da Toque eu não sei, provavelmente eu não vou fazer nada, mas pro fim do ano, quem sabe? Quem sabe, a gente tá com um monte de coisa agora, um monte de surpresa pro canal, um monte de negócio acontecendo, não tá dando muito tempo. Na verdade, gente... Gente, ele canta muito, tá, gente? Por favor. O muito é de quantidade que ela tá falando, inclusive. Não. Na verdade, a gente vai terminar, assim, a gente tá gravando isso num outro dia diferente, né? Obviamente, isso aqui não é ao vivo, mas terminando essa gravação com ela, eu ainda vou estudar canto, porque eu tenho aula de canto
amanhã, no dia seguinte a essa gravação. Então, realmente, hoje eu preciso estudar, que a professora passou uma tarefa de casa que eu ainda não fiz. Ele canta tanto, é porque ele é humilde, gente, a pessoa é humilde. Mas ele canta tanto que teve uma vez que ele cantou, e assim, né, eu crente que ele tava lá cantando. Aí depois ele parou de cantar, né, e tal. Não sei o que, velho, tipo, como assim? Ele estava com faringite. Como que você estava cantando com faringite? Cantei com faringite. Ele, não, é porque tem técnica. Eu, cara, com técnica, com faringite, eu não consigo nem respirar. E você aí, tem tipo, técnica, destruindo. Não existe. Aí depois a pessoa vem toda humilde. Não, só canta em volume. Tá bom. Eu nem respirar consigo. Mas é técnica. Bom, enfim, a gente se conheceu então por conta disso, como vocês viram, né? Vamos dizer assim, conhecemos uma pessoa em comum, né? E ficamos amigos, né? Porque não tem como, não tem como. Como não gostar de Luciana, meu povo? Né? Já aproveita, deixa um likezinho se você gostou da Lu. É muito fácil não gostar de mim, gente. Gente, você não gosta da Luciana, fala sério, porque vocês nunca me viram de mau humor. Mas, cara, qualquer um de mau humor, né? Mas deixa eu te perguntar um negócio. Você é da onde aqui do Brasil? Você sai daqui de Brasília mesmo? Sim, com esse sotaque louco que a pessoa fala oxe, né, na mesma frase. Oxe, né, uai, na mesma frase é Brasília. Uai, na mesma frase é Brasília. Não tem como. Porque aqui, deixa eu até explicar, né, pro povo que não é daqui de Brasília, pra entender. Brasília é tipo, todo mundo veio pra cá construir a cidade, então tem muita gente que é daqui, tipo eu mesmo, por exemplo, que tô aqui em Brasília há mais de 25 anos, mas não sou daqui, não sou original daqui, eu sou do interior do Rio de Janeiro. Então, é por isso que a gente pergunta esse tipo de coisa, né? É uma cidade com 60 e tantos anos, é 61, né, esse ano, e tem gente que não nasceu aqui, como é meu caso, mas não é o caso da Lu. E eu lembro de uma vez que você me comentou assim, ou você comentou em algum dos vídeos aqui do canal, que você já teve um sotaque britânico, ou você aprendeu inglês britânico e precisou mudar para o americano quando você foi para São Francisco. Me conta isso. Sim. Que eu nem comentei na época, eu só falei e tal, dei aquele comentário quase genérico, que eu falei, cara, eu vou explorar isso bonito. Então, vamos lá, me conta isso. É o seguinte, quando eu comecei a estudar inglês, aliás, quando eu comecei não, né? Eu estudei inglês, os meus professores eram britânicos. Eu estudei inglês britânico. Tanto que até hoje eu escrevo color com U. Lá nos Estados Unidos, um monte de colega meu, tá escrito errado, color não tem U. Aí eu, tem sim, é porque é britânico. Gente, o tal de color. Tanto que eu irritava com essa... E era com essa palavra em específico, né? Porque eu tava numa faculdade de arte, então a gente usava a palavra color o tempo inteiro. Sim, evidente. E eles falavam, não é color, sou analfabeta. Eu, velho, tem U, sim. Aí eu pegava assim, tipo, o dicionário o tempo inteiro, britânico. Então, assim, eu aprendi inglês britânico. E muitas palavras eu usava mais... vocabulário de inglês britânico que eu comecei a adaptar pro americano. Por exemplo, berinjela mesmo. Demorei muito para usar eggplant, sabe? A cara que a pessoa faz, né? Porque americano não fala nem plant, é tudo mó nasalado. E na Califórnia, e o sotaque californiano, é a Paris Hilton, tá? É aquela coisa preguiçosa que fala assim pra dentro, ainda por cima. Califórnia. Você ouve um americano falar assim, é Califórnia, certeza. Eu falava aubergine. Igual. Falava, o que mais que eu usava? Por exemplo, eu não falava... Americano fala muito coentro, americano fala cilantro. Eu falava... Eu falava coriander, sabe? Até hoje, cilantro é um que eu não falo de jeito nenhum. Até hoje eu falo coriander. Aí eu ia nos lugares, eu falava assim, não sei o que lá, tem coriander. Eles olhavam assim, cara,
Tipo, era 3 horas pra eu lembrar a palavra, sabe? Nossa, tinha muita palavra. Mas, assim, porque inclusive, eu tinha o meu professor, assim, do último ano do curso de inglês, era um britânico chamado Trevor. Ele era de Bristol, eu acho. Não lembro. Acho que era Bristol. Gente, ele era, tipo assim, ele parecia o Nick Carter dos Backstreet Boys, só que assim, velho. Sim. Gordo. Se bem que o Nick Carter era gordo, ele emagreceu depois. Então a galera, tipo, ficava zoando e tal. E ele era super tímido. Mas ele tinha um sotaque bem britânicozão, sabe? Então, nos últimos anos de inglês, eu realmente peguei esse sotaque bem britânico. E aí, beleza. Vida que segue. E aí, quando eu fui pros Estados Unidos, cheguei lá, primeiro semestre, eu não morei sozinha. Eu morei no dormitório da universidade, dividindo... E a minha universidade, ela era bem diferente. Ela não tinha um dormitório na universidade, no campus. Ela não tinha um campus único, sabe? Ela tinha vários prédios espalhados pela cidade, justamente para você conhecer a cidade. E os dormitórios também eram assim, eram vários prédios espalhados pela cidade, e você tinha a opção de morar em quartos com várias pessoas, quartos com só de 2 pessoas, de 3 pessoas, enfim. Sim. Como eu sou uma pessoa chata e complicada, eu falei, eu quero o mínimo de pessoas possíveis. E aí eu respondi um questionário, porque você responde um questionário de como você é a favor disso, você é a favor daquilo, você gosta disso. E eu acho que eles acharam que eu era uma psicopata, porque eles me colocaram com... Gente, se eu contar as histórias aqui, sabe os livros do Harry Potter? Então, né? 7, aqui, dá mais do que aquilo para eu contar tudo aqui, o que eu vivi com essa criatura, sabe? Só para vocês terem noção, ela caçava a própria comida. Ela só comia veados, ursos e esquilos, que ela matava, escalpelava, passava 7 dias na cabana com a família dela, não tomava banho durante esses 7 dias, ficava fedendo a sangue, e trazia os bichos. E eu só descobri isso porque um belo dia eu estava desenhando, depois de morar 4 meses com ela. Luciana é tão passada que nem percebeu, né, gente? Não, detalhe, ela pagava para morar na cidade de São Francisco, que é a cidade mais cara de se morar nos Estados Unidos, é São Francisco. Ela pagava para morar lá, sendo que ela era de uma cidade chamada Chico, que é tipo assim, 2 horas de São Francisco. Só que não é igual aqui no Brasil, que 2 horas você tem que pegar um ônibus fertado, não tem trem, você tem que pegar um carro e a gasolina é caríssima. Não, gente, lá tem transporte que você pega assim, ó, sabe? A commute é rapidinho. Então dava muito bem pra ela morar na casa dela e ir todo dia para a faculdade. Mas não, ela pagava para morar em São Francisco. Tudo bem, né? Às vezes ela quer comodidade, gente, mas ela pegava aula online, ela não tinha nenhuma aula no campus, porque ela era depressiva, ela não queria ir para aula física. WTF, você mora aqui então? Entendeu? Não entendo. E me colocaram com essa pessoa. Enfim, eu só descobri que ela comia esse tipo de coisa porque um belo dia eu estava desenhando, né, fazendo minhas animações lá, girando um monte de folha, porque eu estava fazendo uma matéria que era animação 2D, e a lixeira do quarto, tinha uma lixeira grandona, ficava do lado da minha mesa de desenho. De repente eu ouvi um barulho super alto, assim, tac! Aí eu assustei, né, que diabos está acontecendo? Eu olhei assim para a lixeira, uma bala de rifle, bala soft, 7 belo, não, bala que mata as pessoas. Aí eu olhei assim, gente, da onde veio isso, né? Bala perdida? Aí ela olhou pra mim com a maior cara de pau. Ela, não, tava na minha carne. Por quê? Por que tava na sua carne? Tipo, não, e na época ela implicava comigo, porque na época eu era vegana. Então, assim, ela fazia questão de ter uma disputa comigo. E aí ela, não, tava na minha carne. Eu, gente... Como assim tava na sua carne? Tipo, matou a vaca na bala.
Aí ela, não, não é vaca, é viado. Aí eu, tá bom. E aí ela me contou, ela, não, porque eu que mato com a minha família, minha comida e tal. Aí ela, tem até um pouquinho de pólvora aqui na carne, olha. Aí que ela me contou a história dela com as carnes. Aí eu, velho, por que você não vai no supermercado e compra? Ela, não, é porque eu gosto da adrenalina, minha família me ensinou isso. Eu não sei o que. É super comum nos Estados Unidos, especialmente no sul dos Estados Unidos, a questão da caça. É permitido, tem época, tudo, é. Gente, Reino Unido também tem isso, cara. Tem. Sim, mas o que eu não entendi é por que o meu questionário me colocou com uma pessoa dessa. E o pior, ela passava o dia inteiro dormindo e ela tinha o sono leve, então eu tinha que fazer tudo no escuro. Vocês imaginam uma pessoa que faz um curso que ela tem que desenhar o dia inteiro, só que no escuro. Porque ela tinha o sono leve e eu não podia fazer um barulho. E a vida dela começava às 6 da tarde. Aí dava 6 da tarde, ela acordava. E aí ela jogava videogame, assistia filme, acendia todas as luzes da casa, fazia bolo, começava a cozinhar, e era uma kitnet, né? Então, assim, a cozinha, ela fazia bolo, esquentava tudo. E aí era quando eu ia dormir. E era uma bicama, né, que a gente dormia. E eu dormia na de cima, porque ela queria ficar na de baixo. E a lâmpada ficava assim no meu olho. A sorte, gente, é que eu durmo em rave. Só que assim, ela era totalmente sem noção de mal educada. E aí dava, tipo assim, 6 horas da manhã, que era a hora que eu tinha que acordar, que ela ia dormir. Ela podia fazer o que ela quisesse quando eu tava dormindo. Já eu não, né? Eu tinha que fazer tudo no silêncio, no calmo. Gente, como assim? Eu moro com o Conde Drácula. Até hoje eu me pergunto o que os formulários fizeram. Aí depois eu fui descobrir mais pra frente que ela era uma pessoa problema no dormitório. Que as pessoas Vamos sempre botar pareiam. a brasileira com a pessoa problema. Claro. Exatamente. Não, ainda tinha um detalhe, ela era racista. E aí ela criava caso com os alunos negros que moravam em cima da gente e botava a culpa em mim. Ela criava, tipo, denúncia. E eu só descobri isso porque ela foi embora, tipo, semanas antes do que eu. E aí um deles estava passando e começou a me xingar e brigar comigo. Eu falei, como assim você tá brigando comigo? Ele, porque você vive reclamando da gente. Eu falei, cara, não fui eu, não. Aí ele... o nome dela era Emily, né? Aí ele... aquela palavra com B, né? Emily. Aí eu, cara, a menina é problema. Aí ele começou a contar, né, que ela sempre criava problema com eles, que eles quase perderam, eles quase foram expulsos do dormitório, faltando, assim, semanas para acabar o semestre. Eles iam ter que arranjar moradia. Ela criava caso com todos os meninos que eram assim. Ir para a universidade, manter um aluno sozinho no dormitório era muito caro. Por isso que eles dividiam, né? E ela a vida inteira morou sozinha, porque ela sempre criava... Ela era desse jeito, ninguém aguentava morar com ela. Ninguém. Aí, depois que passou todo o meu problema, meu trauma, é que caiu minha ficha. Eu falei assim, gente, eles olharam o meu formulário e falaram assim, vamos colocar essa santa com essa pessoa para ver se ela aguenta ficar... E o pior é que ela é tão cara de pau que foi chegando... Mas pro fim do semestre ela falou assim, adorei morar com você. Você quer morar junto de novo? O semestre que vem eu falei assim, não. Eu deixei bem claro pra você desde o começo que eu só vou morar 6 meses enquanto eu procuro apartamento pra morar sozinha. É isso aí. Que eu quero um lugar que eu não precise ficar saindo a cada 6 meses, né? Porque dá 6 meses você tem que sair do dormitório. E depois você vai... Eu preciso de um lugar fixo, que eu deixe minhas coisas, que eu possa receber minha família. Eu não quero ficar... Gente, eu fiquei tão estressada que eu fiquei... Olha o tanto de cabelo que eu tenho, vocês estão vendo, né? Eu fiquei calva aqui, morando com ela. Porque eu não podia matar ela, né? Entendo o sentimento, E eu nem arrancava meu cabelo, não. Era de estresse mesmo. Eu nunca fiquei calva na minha vida. Gente, como assim? Que demônia. Mas por que eu falei dela? Eu entrei nesse assunto. Eu nem tô lembrando. Não sei, mas eu sei que você tava falando... Do inglês britânico. Isso. Nossa, a Emily, olha onde que eu cheguei. Emily, se você estiver então vendo foi assim, isso, a gente te ama, Emily. Isso. Não, pior é que anos depois ela entrou em contato comigo, falando assim, então, eu resolvi virar policial e eu preciso passar o seu contato para
a polícia e tal, porque eles precisam de referências de todas as pessoas com quem eu já morei, né, para investigar coisas sobre mim, se precisar, e manter, tipo, nos registros. Eu falei, tá bom. E eu pensando assim, ela, uma pessoa racista, louca, gente, e ela era, tipo assim, ruiva, branquinha, sabe? Ela era super bonita, parecia uma fadinha, do olho verde, super saturado, parecia, e puxadinho, assim, de gato. Parecia uma fada mesmo, mas porca, pensa uma pessoa porca, era ela. E louca, eu falei, quem é que quer uma pessoa dessa na vida? Ninguém. Né? E eu falei, imagina uma racista dessa louca como policial, né? Tudo bem. Se me perguntarem, pode ligar para mim, Emily, manda a polícia perguntar sobre você para mim, que eu vou falar com todo prazer meu histórico com você. Mas quando eu mudei para lá, né, eu morei 6 primeiros meses com a Emily. E eu tinha esse sotaque britânico. E a Emily era californiana, né? Que eu falei, ela era dessa cidade. Aquele sotaque californiano muito puxado. O que me ajudou um pouco. Porque qual que é o problema de São Francisco? Lá tem muito asiático. Muito, muito, muito. A prefeita de lá era chinesa, na minha época. 1/3 da cidade, praticamente, é chinês. E você nas ruas... tem muitos. A terceira língua que você ouve em São Francisco é inglês. Você só ouve chinês, depois espanhol. E depois tá ali do lado da fronteira com o México, né? E a Califórnia era México, né? Até a independência dos Estados Unidos, tipo isso. É verdade. Então, assim, tem muito chinês. Tem muito coreano também, muito indiano, mas é mais chinês mesmo. E chinês é um povo muito fechado. Eles falam inglês porque eles têm que falar, mas quando eles estão uns com os outros, é só chinês que eles estão falando. Sim. E não sei se as pessoas entendem como é que... Cara, a China é um mundo, né? Então, assim, dentro da China, as próprias línguas não se comunicam. Tem cantonês que entende... que não entende o mandarim de Pequim, que não entende o mandarim de não sei aonde, que, sabe, é complicadíssimo. O xangainês, que não entende nenhum dos dois. Então, assim... Até onde eu sei, a China ela é um conglomerado de feudos, de pseudo-feudos, que se juntou no que é a China. Só que durante a história eles não perderam as tradições deles. Então, língua, expressões e tudo, eles se mantiveram ali dentro daquilo. Então, você muda de província, você muda quase de país. Você muda de feudo. Exatamente. Então, você muda de idioma, você muda de cultura, você muda de tudo, né? E não é que nem, por exemplo, quando você fala assim, português, tem português de Portugal, português do Brasil, português da Angola, mas é tudo português, e a gente dá para se entender. Quando você fala chinês, é relativo à China, mas dentro que nem eu falei, né, dentro da China, você tem o cantonês, você tem o mandarim, você tem o Putonghua, que é a língua oficial, né, aí você tem a língua de Hong Kong, você tem a língua de Taiwan, a língua de Xangai, e elas não se comunicam. Não é igual português que dá para você entender. Não tem nada a ver uma com a outra. Então, às vezes, um não entende o que o outro fala. E eles são muito... e eles têm muita dificuldade de entender. Como eles ficam conversando muito uns com os outros, eles têm muita dificuldade de entender inglês. Muita, muita, muita. E aí, quando eu chegava com esse sotaque ainda britânico, aí que eles tinham mais dificuldade, e ainda com vocabulário um pouco mais diferente, né? Eles tinham mais dificuldade, porque a maioria que estava lá, eu acredito que o chinês que vai para a Inglaterra, ele já vai preparado para ir para a Inglaterra. Mas o que vai para os Estados Unidos e para a Califórnia, ele vai preparado com o inglês para ir para os Estados Unidos. E aí chega encontra alguém lá falando com uma coisa diferente. Porque o inglês do britânico não é só o sotaque. O ritmo também é diferente. Sim. Sabe? É verdade. O sotaque tem ritmo no meio. É que nem português do Brasil e português de Portugal. Português de Portugal vai num ritmo diferente do nosso. O ritmo é diferente. Então, eles não estavam acostumados.
E eu Até uma tinha situação que você muita falou, dificuldade de me comunicar. eu já tive alunos, eu nunca tive aluno português de Portugal, né, aluno português de fato, mas eu tive uma aluna, uma época que ela era de São Tomé e Príncipe, que fala português. E assim, ela estava há muito tempo no Brasil, já tinha perdido um pouco do sotaque, mas ela falou, ó, no meu país se fala assim. Ela começou a falar o português de São Tomé e Príncipe, e a gente ficava, tá, tem certeza que isso é português? Porque como você falou, o ritmo é diferente, as articulações das palavras são diferentes, e claro, termos específicos do local e tudo mais, assim, tinha hora que eu falava, cara, eu entendo o que você quer dizer, mas eu tô indo muito por dedução. Uhum. E cai nisso que você Eu falou. tinha uma colega, lá na UNB eu tinha uma colega de Angola, e ela falava assim, meio lento e tal, e os meus colegas falavam, português de Angola parece muito com brasileiro. Ela falava assim, não parece, é porque eu tento adaptar. Mas se eu falar o angolano aqui com vocês, vocês não entendem nada. E ela começou a falar, É, gente, é como, é, realmente é muito diferente. como, por exemplo, questão do inglês. Eu trabalhei por muito tempo com nigerianos, é de dominação britânica, então fala-se inglês lá e tudo. O inglês deles é compreensível, apesar de que tem gente que fala mais rápido, tem gente que não, mas isso aí é da pessoa. Mas eles têm um dialeto deles que mistura o inglês errado com dialetos tribais, que quando eles começam a falar, você fica assim, velho, o que é isso? Uhum. Eu esqueci o nome agora, mas dois deles que trabalhavam comigo, eles começavam a falar assim, o que a gente pedia, e a gente ficava assim, cara, como assim? Não entendo nada. Então você escuta inglês no meio, você escuta francês, você escuta umas palavras assim estranhas. E eu falo, não, isso daqui veio do Yorubá. Então tem mistura de dialetos e de outros idiomas ali africanos que eles juntaram tudo num potinho e aprenderam essa língua. Eu estou fazendo força para tentar lembrar aqui, mas não vou lembrar agora não. Se eu lembrar até o momento da edição do vídeo, eu coloco aqui embaixo. Mas era muito esquisito. E assim, a gente ouvindo eles falando, depois eles voltaram a falar inglês com a gente, alguns deles falavam português também, e ficava de boa. Mas no momento que eles caíam para essa língua, se eles quisessem falar mal da gente, eles falavam nessa língua, tranquilo. Fácil, fácil. Fácil. O próprio inglês do Caribe, gente. Tem umas coisas assim que eles falando rápido você não entende. Uhum. Não é muito diferente. Né? Mas aí, por causa disso, eles tinham muita dificuldade. E eu tinha muito amigo e muito colega chinês. Eu sempre me dei muito bem com asiático. Não sei porquê, eu tenho um imã para asiático. Eu falo, eu já tive outras vidas lá. E aí eu falava, cara, eu vou ter que adaptar, né? E eu sempre fui uma pessoa muito paciente, e eu não sou uma pessoa paciente, eu acho que isso é muito do brasileiro também. A gente é muito aberto e muito. A palavra é essa mesmo, a gente é muito aberto. Acho que a gente é muito Então, acolhedor, né? A gente acolhe exatamente, a muito. gente é muito acolhedor. É que o Brasil tem. Aquela gente vai fazer a fala do mapa astral do Brasil. Comecei, Luciana, pelo amor de Deus, não fala isso, não. Não, eu vou falar do mapa astral do Brasil, senão sai do assunto. Enfim. Mas é porque o Brasil tem Lua na casa 4, gente. Como Júpiter na casa 4. Mas... Que medo. E o ascendente do Brasil é peixe. Tá, para com isso, Luciana. Mas o brasileiro tem isso de ser muito acolhedor, sabe? Sim. E aí as pessoas assim que são mais tímidas, e asiático é muito tímido, que é muito reprimido. Eles naturalmente, quando eles têm alguma dificuldade, eles vão e eles veem que tem alguém que tem mais facilidade, que também é um outsider, sabe? Mas que tá encaixado, eles tentam ir no bonde, tipo assim, me ajuda, puxa minha mão, preciso entender, tipo assim, seja minha mamãe. Então eles iam muito em mim. Só que assim, como é que eu ia ser uma ligação se eles não estão me entendendo? É verdade. E eu tinha, até hoje, né, ele é muito amigo meu. Eu tenho um amigo, o nome dele não é Larry, né? Larry é o nome em inglês que ele anotou. Que até hoje eu não sei falar o nome dele em chinês direito, mas ele é de Xangai.
Tá, gente, eu nunca vi ninguém desenhar igual essa criatura. Ele é muito talentoso. Hoje ele mora na Asiático, Nova né, meu Zelândia. amor? Asiático. Assim, eu tenho uma Não, regra pra minha e ele vida. Não há fala, nada que você faça bem que não tenha um asiático e que faça 10 vezes melhor e mais rápido. mas ele fala, uma vez eu tava super deprimida, porque a professora colocou um negócio lá pra gente desenhar, né? E ele ficava do meu lado, porque ele era meu amigo, né? Então, assim, imagina você fazer aula de piano e do seu lado tá o Mozart. Você fala assim, cara, que autoestima você vai ter? Né, zero. Aí eu É, desenhava, e aí eu olhava assim, aí eu, cara, tipo, eu sou um lixo. Aí teve um dia que eu falei alto, sabe? Eu falei assim, gente, que lixo, tipo, porque me deu tristeza. Aí ele olhou e falou assim, não, o seu desenho tá muito bom. Aí eu, não, Larry, por favor, tipo, menos, sabe? Aí ele, não, tô falando sério, porque há quantos anos você faz aula de desenho? Eu falei assim, não, eu nunca fiz aula formal de desenho. Tipo, sempre desenho por mim mesma. Ele, não, então você tá muito bem. Se essa é a sua primeira aula de desenho, você é muito melhor do que eu. Aí eu, cara, não, desculpa, eu não sou melhor do que você. eles são Aí muito ele, não, bonitinhos. você é melhor do que eu. Ele é muito fofo. Mas aí ele falou, e aí eu falei assim, cara, não é à toa que tipo, o asiático também é muito pai e mei, sabe? Eles são muito, Uhum, muito sábios. sim. Porque ele falou uma coisa que eu, assim, até hoje eu levo pra vida, sabe? Na época, eu tinha 24, 24? 24 anos? Ou era 20... Pera. Não, na época eu tinha 22 anos. Nossa, Luciana, você tem que fazer as contas. Eu tinha 22 anos e ele tinha 32. Aí ele olhou o 32 e meu cara de desenho, 15, ele né? virou e falou assim... tipo isso, e eu com a cara de William Bonner, já com cabelo branco, parecendo o Gambá, A né? gente não conta essas coisas. A gente não conta esses negócios. Gente, eu não tô nem aí não uso maquiagem, eu não pinto cabelo, tô nem aí, não pinto unha. Eu sou assim, Deus me fez desse jeito, eu vou embora, É eu isso vou aí. embora do planeta do jeito mais fácil do planeta me digerir. Nossa. me Ué, digerir, a não tô, expressão que você ela não tá usa. falando nenhuma mentira. Exatamente. Não tá, não. Mas o Larry, ele virou que falou uma coisa que assim, eu levo pra vida e eu falo pra todo mundo isso de agora pra frente. Ele tinha 32 anos na época, ele falou assim, você tá muito bem, porque você tá, na época eu acho que tinha 2 meses, ele falou assim, você faz aula de desenho há 2 meses, e você desenhou isso, e tá maravilhoso. Eu desenhei isso, e eu faço aula de desenho há 29 anos. Aí eu falei assim, caraca. Aí ele, eu faço aula de desenho desde os 3 anos de idade, porque na China as pessoas veem em você e veem que você tem um talento. Eles te obrigam a fazer isso desde que você é pequeno e nunca mais te deixam sair disso. Sim. Então, se você parar para pensar, você tá 10 vezes melhor do que eu, porque eu tô trapaceando. Eu falei assim, caraca, é verdade, né? Tipo, você não pode comparar, aí você tem que, você não pode se comparar com alguém com escalas diferentes. Você tem Exato. que se comparar com você mesmo, sempre. Aí eu falei assim, velho, Larry, parabéns, Larry. Mas ele tinha um inglês muito ruim. Ele praticamente foi para lá, e a minha faculdade, ela tinha esse negócio. Você tinha que apresentar... para você entrar como aluno internacional, tinha 2 critérios. Ou você tinha que provar que você sabia inglês, e aí para provar isso você tinha que ter o TOEFL, e aí você tinha que ter uma pontuação mínima. Na época eu tive que fazer o TOEFL, porque eu não tinha o TOEFL. Como eu tinha estudado inglês britânico, eu tinha o FCE de Cambridge. Aí eu falei, vocês não aceitam o FCE? Não. Aí, gente, mas o FCE comprova que eu falo inglês. Não, tem que ser TOEFL americano. Aí eu, não, melhor americano, né? Aí eu, cara, lá vou eu, ter que marcar TOEFL em cima da hora, não sei o que. Tá, fiz TOEFL. E aí enviei para eles, beleza, me aceitaram. Mas se você não tem nenhum certificado, ou você não tem nota para passar, não tem nota de TOEFL para passar, para comprovar que você fala inglês, né, nem que você fala, né, que você entende, porque o TOEFL não é só falo, né, compreensão geral. Sim. Você é obrigado a fazer... Você era obrigado a fazer
por pelo menos um ano, aula para aluno internacional, que era aula de inglês mesmo. Sim. E aí, depois de um ano, você tinha que fazer as provas lá e tal, e se você continuasse, entre aspas, ruim, você tinha que continuar pegando. Uhum. E o Larry, ele não falava quase nada, ele era muito ruim, tanto que ele entrou para, tipo, tudo quanto é grupo de igreja católica. E ele ficou no grupo da igreja católica porque ele descobriu que tinha lanche no final, então ele aproveitava e jantava. Gente, o Larry é uma figura, ele é uma figura, você não tem Larry, noção. você me representa, Larry. Eu Ele sempre falou, fui a melhor coisa, aquele... porque Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que alguém falava assim, alguém tem alguma pergunta? Eu levantava a mão, pode falar, que horas é o lanche? Que desespero, cara. O Larry, ele é muito engraçado, porque ele falava assim, mas é verdade, gente, eu tô aprendendo inglês, olha, eu estou ganhando 3 coisas, aliás, 4, eu estou aprendendo inglês, ganhando amigos, saindo com comida, e ele ainda levava, tipo, coisa pra fazer marmita pra levar pra casa dele. E ainda estou ganhando uma religião. Aí eu falei, cara, esse Larry é muito gênio, gente. Só vê vantagem. Só tem vantagem nesse rolê aí. Só vê vantagem. Ué. Aí ele, você não quer ir comigo, não, Larry? Tipo, eu já sou cristã, sabe? Pra que eu vou? Ele, não, pra você vir, pra você lanchar. Eu não tenho nada que eu possa comer nesse negócio. De noite, e era de noite o negócio, sabe? Aí eu, não, de noite muito tarde pra mim, de noite eu quero descansar. Aí ele, não, vamos, tipo, ele pilhava de eu ir. Cara, não vou nesse negócio, eu tenho mais o que fazer. Mas ele tinha principalmente ele tinha muita dificuldade de entender coisas. Sim. Não só ele, vários outros. Porque, por exemplo, eu tinha, bebê, você quer entrar? Deixa eu só abrir pro meu bebê aqui, rapidinho. Uhum. Vem cá. Mas não faz bagunça, cara. Tira a não bunda, posso prometer. Tira a bunda, mamãe fechar. Muito maravilhosa. Não pode prometer. Não fazer bagunça, não, assim, isso não faz parte do meu repertório, mas assim. Vem cá, mamãe, vem. Aí eu tinha uns amigos que, por exemplo, eles são tão, como eu falei, né, eles são tão presos na cultura deles mesmos, que eu tinha colegas que praticamente tinham passado mais da metade da vida deles fora da China. Sim. Eu tinha um colega que tinha 30 anos de idade e ele morava nos Estados Unidos desde os 12. Ou seja, ele passou mais da metade da vida fora da China. É mais americano que outra coisa. Eu estou falando, meu amor. Ele nunca tinha... Primeiro, que o inglês dele era muito rudimentar, porque ele só falava chinês o tempo todo. Ele nunca tinha comido num Subway. Ele nunca tinha comido comida que não fosse chinesa. Sabe? Ele só comia em restaurante chinês. Então, assim, eles são muito se presos mantinha na cultura dentro deles. da Claro cultura que tem uns deles, que não são assim. Sim. Tem uns que não são assim. Mas a maioria é. Então, eles têm muita dificuldade de se adaptar. E aí, por causa disso, eles tinham muita dificuldade de me entender. E aí eu comecei a ter que adaptar meu sotaque, pouco a pouco, para eles conseguirem entender. E também tinha o fato deles não entenderem... eles não entendiam o sotaque dos nossos amigos indianos. E aí eles ficavam me perguntando também o que eles estão falando. Aí eu, gente, eu tenho que traduzir indiano também para vocês. Você tava bem, porque é um sotaque difícil de entender. Nossa, e vai reclamar pra eles que você não entende o inglês deles. Eles se ofendem. Eu vi um vídeo uma vez. Eu falo inglês. Eu vi um vídeo uma vez que perguntaram pros indianos em New Delhi, ou Bombay, eu não sei, dessas cidades grandes da Índia, quem que fala o melhor inglês, se é o indiano ou se é o britânico. Que, no caso, seria a pessoa de dominação lá da Índia. E, assim, a maioria, vamos botar assim, mais de 60% das pessoas que deram opinião falaram que eram os indianos. Que o inglês deles era o inglês correto. E quem perguntou foram...
Então, e eram pessoas. Quem perguntou foram pessoas indianas, mas que não moravam na Índia, moravam em Londres. Então você escutava essas pessoas, você vê, tem um sotaquezinho leve, dá para reconhecer que é um indiano falando, mas dá para entender tudo. Você escutava o indiano da Índia falando inglês, você fala assim, véi, que é isso? É um desafio, é um desafio bem, bem grande. Eu lembro a primeira vez que eu entendi um indiano no aeroporto de Heathrow, eu fiquei tão feliz, juro. Eu pedi informação para pegar um carrinho para botar mala. A gente estava com um carrinho, a gente precisava de mais um, porque enfim, a gente vai para Inglaterra com 3 malas. Uma minha, uma da Jéssica, uma da mãe dela. A gente volta com 4, 5, porque... Não julgo. Né? Não precisamos entrar em detalhes, né? Mas a gente volta com mais mala do que a gente trouxe. Então a gente sempre precisa de mais um carrinho. E vai o Rodrigo procurar o carrinho enquanto as meninas estão passando aquele plástico lá. Que parece que aquele plástico não funciona para nada, funciona sim, ajuda bastante. Funciona. Ajuda bastante. Até porque, infelizmente, as companhias aéreas ainda não tomam tanto cuidado com a nossa bagagem quanto eles poderiam. Né? Fica a dica aí, companhias aéreas. Mas, enquanto elas estavam fazendo isso, eu fui buscar o carrinho. E tá eu, absolutamente branco britânico. Só que não. No meio do aeroporto de Heathrow, olhando para um lado e para o outro, quem olha para mim vê o quê? Turista. Né? Aí tá lá um indiano de 1,50 m, funcionário do aeroporto, chega para mim assim, do you need help? Eu gelei. Eu falei, não, comigo não. Por favor, não faz isso comigo, eu não quero passar vergonha. É meu último dia aqui, eu não quero passar vergonha. Olhei assim, eu vi aquele rapazinho todo sorridente, assim, tipo, eu quero te ajudar. Tadinho. Me ajuda a te ajudar. Eu juro, olhei pra ele, eu achei ele um fofo. Falei, tá, vamos nessa. Falei, yes, I'm looking for a trolley. Esperando que ele falava assim, eu vou te levar até lá e pegar na minha mão, né? Falava, não precisa ouvir. Não, ele oh, no, very easy. Quando ele falou isso, eu falei, cara, o inglês dele é ruim. Putz. Tá bom, bora. No, you go straight ahead, you turn left, turn right to be in front of you. Olhei, caraca, entendi. Thank you very much. Né? Casca fora. Saí fora. Mas dentro de mim eu tava, caraca, entendi o indiano, meu irmão. Já gente, volto pra casa fluente, tá de boa. É complicado. Eu lembro que uma vez, toda vez que minha família ia lá me visitar, e o indiano falava, eu acostumei, né? Eu até tenho facilidade de entender eles. Mas não sei se é porque a gente tem a mesma vibe também. E também eu tenho 2 amigas, muito amigas mesmo, que são indianas. Isso ajuda bastante, pô. Então, assim, eu acostumei muito. Inclusive, uma delas tem um sotaque muito carregado. Muito. A Sunny. Dessas que ela não fala W com som de W, é com som de V o tempo inteiro. Sim. What are you talking about? What are you talking about? Então, é complicadíssimo. E ela fala rápido. E com aquele ritmo de indiano. Aquele sobe e desce, que parece que tá falando um mantra o tempo inteiro. Se você escuta o indiano falando na língua deles, é muito rápido. E eles importam isso pro inglês. No momento que eles dominam o idioma, eles falam na mesma velocidade. E se vira você para entender. Se vira você. E não fale que vocês não estão entendendo porque eles se ofendem. É verdade. Mas de tanto eu acostumar, principalmente a minha mãe e a minha irmã, quando a gente ia para um lugar e algum indiano começava a falar, e eu respondendo assim, normalmente, minha mãe e minha irmã depois olham para mim e falam, você entendeu o que ele falou? Não, entendi, é aqui. Parabéns, né? Parabéns! Valeu todo centavo que eu paguei seus cursos de inglês. Cara, porque tem uma galera que é difícil. Mas eu tinha um colega em específico, que ele era do Rajastão. Gente, ele até hoje, ele era muito difícil de entender. Porque ele, tipo, não abria, além dele ter o sotaque difícil, porque a manha do indiano também é você
read lips, sabe? Sim. Você tem que ler tudo, tipo, leia tudo. É. Tudo que está disponível para você conseguir. Ele nem abria a boca direita, ele abria. Ele era aquele indiano que fala com o dente assim preso. Eu disse, cara, amigo, me ajuda, faz alguma coisa. Não, sim, ele era muito sim. difícil. Mas assim, eu vou te falar um negócio. Indiano é difícil de entender, o japonês falando inglês é difícil de entender, mas para mim, eu ainda tenho um pouco de dificuldade com britânicos de Newcastle e região ali, Newcastle, Manchester, York, de uma forma geral, ali, centro-norte, escoceses e galeses. Porque dependendo, se eles são da capital, escocês de Edinburgh, beleza. O escocês de Glasgow, cara... Senhor eterno, você tem que parar, ouvir um pouco isso, entendendo que você domina o idioma, mas você para um pouquinho, uns 10 minutos ouvindo para você começar a entender. O de Cardiff, no país de Gales, beleza, mas Cardiff é um país, ele é atrelado ao Reino Unido, mas ele é exclusivamente rural. Ele tem uma meia dúzia de cidades ali mais industrializadas, o resto são cidades e vilas assim que são rurais. Então a galera tem aquele inglês mais rural mesmo, mais caipira, como a gente diria aqui. Então você escuta e fala, véi, e agora? O que ele disse? O irlandês nem se fala, vez ou outra eles trocam pelo Irish e você se vira. O galês também troca para o Welsh e você que se vira. O Welsh que ele é composto por 57 consoantes e uma vogal, porque né, você vê as palavras em Welsh, ela é desse tamanho. 90% é consoante. Né? Assim, claro, eu estou exagerando, mas é um idioma completamente diferente. Aliás, o Welsh não vem nem da linha do inglês, ele vem de um outro lugar. Vem da linha nórdica lá, uns trem nórdico lá, que não tem ligação nenhuma com o inglês. Trem nórdico. É, puramente brasiliense, gente. É Oxe, uns trem. Vem na linha de evolução de língua, ela vem, se eu não estou enganado, vem de uma linha nórdica, que tem muito mais consoante, você pronuncia muito mais coisa. Vem próximo, sei lá, de islandês, você vê palavras em islandês, assim, é gigantesco, tem uns O cortado, que é um som diferente, um monte de consoante, umas 2, 3 vogal ali, beleza. Cara, mas eu ainda acho, você falou do escocês de Glasgow, eu ainda acho ele o mais difícil. Porque, assim, quando o irlandês, o que eu acho difícil no irlandês é só que eles falam muito rápido. Muito rápido. É verdade. É o duende mesmo, o irlandês. Mas, assim, qual que é a vantagem do irlandês? Quando ele começa a misturar com o Irish mesmo, sabe? Uhum. Você liga aquele modo autista e fala assim, ok, ele tá falando que eu não tô entendendo nada. Pronto. É a mesma coisa com o galês, segue. Sabe? Ele tá falando um negócio que eu tô entendendo. Cara, o escocês não. O escocês, ele realmente está falando inglês, entendeu? Sim. Esse é que é o problema. É verdade. E ele não desiste. E é aquele sotaque pesado que fica falando assim. E não é rápido. O difícil é que é isso, não é rápido. Porque os outros, ou é outra língua, ou é muito rápido. Então, assim, o burro é você, entendeu? Não é culpa sua, entre aspas, não é culpa sua. Outra que é assim, ó, você saiu da linha, amigo. Cara, o escocês não. O escocês, ele é sem noção. Uhum. E a galera de Glasgow, eles ainda falam, sei lá, meio que pra dentro, assim. É muito esquisito, gente. É feio, sei lá. E eles ainda usam umas palavras estranhas que, tipo, só escocês usa. Tem palavras próprias que só eles usam. Assim, na verdade, dali centro-norte da Inglaterra para cima, eles têm dialetos próprios. Que, enfim, tem a ver com história, com dominação e tudo mais, tal. Até mesmo da época dos vikings, que se aglomeraram aí por esses cantos. Mas Liverpool, por exemplo, gente... Bebê, não cavuca o chão, bebê. Mamãe não falou que mamãe tá falando aqui, fazendo vídeo, meu amor. Ela tá procurando petróleo. Ela tá procurando petróleo. Vai que você fica rica com isso. Oh, meu Deus do céu, gente. É inconveniência, não dá. E ela ainda tava fazendo assim, cara, como se nada tivesse acontecendo.
Olha que eu assisti um vídeo hoje de lives que deram errado na internet. E tinha coisa assim. Ponto, acabou, né? Muito bem. Gente, parece criança. Pode. Pronto. Vem cá. Você quer sair? Você quer sair? Então, mamãe vai abrir, você sai e depois não volta mais. Tá bom? Não posso prometer Vai também. lá, pode ir. Vai lá, vai. Não, não é pra ficar no meio do caminho também, não. Não quero ficar com a porta aberta, não, que faz barulho de carro. Ah, então tá bom, tô te entendendo. Eu não vou sair com você, não. Eu não vou sair, filha. Não, ela quer que Ainda eu não. vá andar com ela. Não. Ainda não, filha. Não, senhora, tá muito manhosa. Vem cá. Quer atenção. Tá querendo atenção. É, igual a criança. Não, a gente tava falando de sotaque, o sotaque da galera de Liverpool, que eles têm nome, inclusive, chamam de Scouser. Os Scouser, eles têm vocabulário próprio. É inglês, mas eles têm vocabulário próprio. Por exemplo, uma das coisas que eu aprendi lá, comida, que a gente chama de food, para eles é skran. Credo. Skran, aham. Aí tipo, eu tô muito feliz, I'm very happy. So I'm made up. I'm made up with that. Na verdade não é that, é da. Tem final de palavras eles não pronunciam. Não pronunciam. Não. E alguns THs também não. Tipo, that não é that, é that. Nossa Da. senhora, gente, é muito... I'm made up with that. Sim. Eventualmente, é claro, eu quero ir para Inglaterra para fazer mais vídeos lá. Quem sabe vou achar alguém de Liverpool que esteja disposto a dar uma aula de Scouser pra gente aprender Scouser, que é um outro idioma dentro do inglês. Ia ser legal, hein? Não, o próprio som de Ia ser legal esses regionalismos. É muito legal, é muito legal. O som do de up, eles não têm. Eles não têm. O é u, ou o. Depende do que você está falando. Então, up é up, up. Então, made up é made up. E é isso aí. E você tá travada, filha. É o momento que a gente corta e volta em seguida. Pronto, voltou. Pronto, voltou. Voltou. Essa hora a gente corta, não tem problema. Eu vou passar a noite gravando, editando esse vídeo. Porque assim, conforme você foi falando, eu fui fazendo notas mentais. Meme aqui, meme ali. Mas eu acho muito feio essa galera falando op, sabe? Mas, é o jeito deles falarem, né? Mas é sotaque, né? É o sotaque. Londres. Mas tem um sotaque. Londres não tem sotaque. Londres é Brasília. Não tem sotaque. Tem, sei lá, 45 sotaques diferentes em Londres. Porque até uma vez que a gente foi assistir a Troca da Guarda no Palácio de Buckingham, a gente esperando começar e tava assim, claro, não tinha pandemia, então tava todo mundo aglomerado lá. E um dado momento, assim, eu tava grudado na grade, eu e Jéssica do meu lado, e a gente esperando começar, eu comecei a olhar em volta e escutar o que as pessoas estavam falando. Eu não ouvi inglês para início de conversa. Eu ouvi português, porque tinha um casal de portugueses. Eu ouvi espanhol, tinha um casal, se eu não me engano, eles eram do Chile, estavam até no metrô com a gente. Ouvi hebreu, ouvi polonês, italiano, francês. Assim, eu contei ali fácil 8, 9 idiomas diferentes e nenhum deles era inglês. Isso é Londres. Você escuta de tudo. De tudo. Encontrei um grupo de brasileiros no Madame Tussauds. Mas essas cidades grandes, por um lado, que nem você falou, né, de Londres. Por um lado é bom que você pega
sotaque de tudo quanto é lugar. É. Sabe, você aprende muito. Mas, por outro, tem as desvantagens de você ter dificuldade, que nem você falou, né? Tinha gente de tudo quanto é lugar do mundo. Você não pega toda hora. Não, às vezes esbarra, não. você não tem 100% gente daquele... Você não Não. tem 100% de imersão na experiência, sabe? Uhum. É que nem eu falei, tipo, em São Francisco, muito chinês, tinha muito indiano, muito espanhol. Espanhol Uhum. não, né? Muito latino, falando espanhol, mas é sempre da América Latina, porque espanhol da Espanha mesmo quase não tem. Era mais Sim. turista. Mas, em compensação, você pega gente dos Estados Unidos inteiro. Sim, isso é Durante a verdade. semana, nem tanto. Nem tanto. É mais o povo da cidade. E da cidade é sempre mais esse povo. Uhum. No fim, você quer aprender mais inglês? É fim de semana. Porque fim de semana baixa os Estados Unidos lá todinho. Que aquele povo uma faz aquele coisa... circuito Las Vegas, não sei o que lá, e sobe, Los Angeles. Aí você Não, pega gente de tudo quanto é Tijuana, lugar. San Diego, São Francisco, pega essa rota, sai dali, vai para Vegas, assim, ó, né? Não, e Londres também, assim, eu falo especificamente desse caso, mas eu tô falando do Palácio de Buckingham, é um ponto turístico, né? Você vai pro meio, sei lá, de uma rua qualquer lá, sei lá, se bem que Londres é difícil não achar pontos turísticos, mas de qualquer forma, pega, sei lá, Baker Street, que é a rua onde Conan Doyle escreveu sobre o Sherlock Holmes. É um ponto turístico, mas não é tão assim, não tem tanto turista. Então você para lá, você começar a ouvir, você vai ouvir muito mais inglês do que qualquer outra coisa. Mas aí vai London Eye, o Palácio de Buckingham mesmo, o Madame Tussauds, que são pontos extremamente famosos, o Aquário, etc. Você vai escutar muito mais coisas diferentes do que só inglês. Mas tá andando na rua, vai dentro do mercado, qualquer mercado que você quiser, você vai ouvir inglês, basicamente. Dificilmente você escuta alguma coisa. Mas o bom de você viajar é que, por exemplo, quando você estuda inglês no seu país, você tem... Quando você está numa escola e tal, eu acho legal você ter essa experiência de estudar com outras pessoas para você pegar sotaque de vários tipos de pessoas. Porque tem gente que consegue pegar fonema mais fácil, tem gente que não pega e tal. É verdade. Mas quando você quando você viaja, você é obrigado a pensar on the spot, sabe? Você não tem e você tá lidando com uma pessoa que não é da sua cultura. Porque às vezes, quando você tá numa sala de aula, a pessoa meio que sabe o que você tá querendo pensar porque ela é da sua cultura. Então, por mais que você não saiba o que você tá querendo responder, tipo, você fala assim, sei lá, the book is on, aí você fica assim, the coiso. A pessoa vai saber o que é coiso. Você fala isso para um gringo, cara, ele não vai saber, ele vai ficar olhando assim para você, sabe? Cara, se vira para você me explicar o que é o conceito do coiso que você não tá sabendo. Nem a gente então sabe. Então você vai ter aqui, que se articular. Só um detalhe. Coisa é coisa. Por exemplo, eu tenho uma tia que ela não fala... Ela fala inglês, mas assim, muito, muito mal. Só que ela é, né, da cabeça. Pra ser tia minha, né? Então, assim, ela viaja, só que ela não tem vergonha de nada. Então, ela pega um menu, e aí ela lê as coisas, ela não entende, ela chama o garçom, ela vai assim pra pessoa. Não sabe como é que é garçom? Ela fala assim, boy, nossa, come here. Here mesmo, sabe? Here. Tipo, o sotaque brasileiro, come here. Sim. Aí fica fazendo assim com a mão. Aí a pessoa vai, né? Tipo, que essa doida está me chamando. A pessoa vem, aí ela aponta assim pro prato, aí ela fala assim, aí tá escrito, sei lá, shrimp. Ela não sabe que shrimp é camarão, mas ela acha que é frango. Aí ela aponta, ela fala assim, this, cocó, sabe? É desse nível, gente. Ela não sabe. Você quer ser a pessoa que faz cocó? Não.
Não. Entendeu? Por isso que você tem que aprender a se... E uma coisa que as pessoas não entendem. Muita gente... eu tenho uma família muito grande, né? Eu tenho 8 primos. E todos estudaram inglês no mesmo lugar que eu. No mesmo. Na mesma época, mais ou menos. É porque eu e minha irmã, nós somos as mais velhas. Mas é assim, é escadinha. É 1 ano de diferença um do outro. E eu sou a única que tem inglês fluente. A única. E eles ficam assim, mas é porque você morou fora. Eu já era fluente antes de morar fora. Eu quase gabaritei o TOEFL. Eu só não gabaritei porque eu deixei de responder a última pergunta porque não deu tempo. TOEFL vale 120, eu tirei 118. Então, assim, sabe? Não vem falar que eu aprendi inglês lá fora. Eu já era fluente antes de ir. E aí as pessoas falam assim, mas como que você já tinha um inglês bom? Meu pai sempre teve acordo, fez acordo, trabalhou com gringo e tal, e meu pai sempre teve muito amigo internacional. Sempre estimulou a gente a usar inglês no dia a dia, tipo assim, uma hora ou outra, assim, no almoço, vamos ter uma conversa em inglês aqui. É assim que você usa inglês, não deixa para usar seu inglês quando você viaja só, não. Usa no seu dia a dia, sabe? Senão você perde. As pessoas não entendem que língua é vivência. E principalmente essa coisa de sotaque. Como é que o sotaque de fulano é bom, o meu não é e tal. Ligando, usando, sabe? Sim, vocabulário, sim. Gente. Não fica só em TV, não. Eu sei que as pessoas têm preguiça, mas assim, eu não sou uma pessoa muito de TV, sabe? Mesmo porque eu trabalho com vídeo, a última coisa que eu ia fazer na vida, quando eu vou descansar, é ver vídeo. Mas antes de eu trabalhar com vídeo, né, tanto que eu terminei de fazer inglês, quando eu formei em inglês, eu tinha o quê? 12 anos de idade? Sei lá, por aí. Então, né, eu não trabalhava na época. Mas eu sempre li muito, sempre gostei muito de ler. Lê. A melhor coisa. Mas não lê bobagem. Não lê bobagem. Lê coisa boa. Charles Dickens, essas coisas. Mas é muito complicado, Luciana. Você acha que com 10, 12 anos de idade, eu lia a versão completa de Great Expectations? Não lia. Eu lia a versão, a brief version, sabe? A versão pequenininha. Eu fui ler a completa depois que eu cresci. Quero ler. O Rod falou, Sherlock Holmes, cara. Lê um continho ou outro pequeno. Sim. Aí depois que você fica velho, é que você compra isso aqui e você lê isso aqui, entendeu? Só depois que você já tá fluente. Mas enquanto isso, gente, é o famoso baby steps, sabe? Primeiro você aprende que legal é good, entendeu? Depois que você aprende que você pode usar well, swell, nice, cool. Dependendo do contexto, cool, até super você pode usar, I'm super, sabe? Outstanding, glorious, dependendo do contexto. Awesome. Sabe? Awesome. Lovely. Então, às vezes até lovely. Gente, o britânico usa muito lovely. Eu tinha muita palavra, inclusive, que quando eu estava lá em São Francisco, eu fiz uma matéria chamada Antropologia Literária. E o povo falou assim, que você é obrigado a pegar umas matérias, como é que chama? Esqueci como é que chama, gente. É tipo em paralelo, né? Que não é só do seu curso, não é só da sua linha da sua linha exclusiva de matéria. Eu esqueci qual que é o nome que eles dão para isso. Eletivas. Sim. E aí, eles sempre dão uma lista, né? Esse semestre você pode pegar XYZ de eletivas. E as pessoas geralmente pegavam umas coisas assim,
coisa, entre aspas, fácil, né? Coisa boba. Introdução ao truco. E eu sempre... Não, isso é coisa da UNB. Abrace as árvores, terapia holística. Truco 1, 2 e 3. Truco 1, 2 e 3, é bem UNB mesmo. Mas assim, você tinha umas matérias que eram as opções. História da arte 1, pintura moderna 1 ou antropologia literária. Aí todo mundo ia nas coisas mais fáceis, né? História da arte, antropologia. Ninguém queria antropologia literária, porque você vê a grade, como é que eles chamam, gente? A grade, né, da matéria era tipo assim, 2 livros por semana que você tinha que ler. E as pessoas param para pensar, cara, eu ainda estou fazendo mais não sei quantas coisas, não tenho tempo de ler 2 livros por semana. Cara, você tem tempo de ler 2 livros por semana, você é obrigado a ter, você está fazendo um mestrado. Inclusive, eu tinha professores que falavam isso na cara dos alunos, você está fazendo um mestrado. Se você acha que você não tem tempo, o que você está fazendo aqui? Porque americano é muito preguiçoso, gente. Americano é muito preguiçoso. E aí, tinham pouquíssimos alunos na sala. E todos os alunos, acho que só um era americano. Todos os outros eram internacionais. Todos. E detalhe, de todos os internacionais, só tinham 2 latinos. Eu e uma menina da Costa Rica. Todos os outros eram europeus. E tinha um da África do Sul. Que, aliás, ele contava outras coisas mega interessantes sobre a África do Sul, porque ele por parte de mãe, né, a família dele era de uma tribo lá que era super reprimida e tal, então ele contava, tipo, altas coisas de nação, de briga, de conflito. Nossa, essa aula está sendo, né, realmente uma aula sobre o mundo. Nossa, era super... Eu falei assim, gente, isso aqui, tipo, ainda bem que eu peguei essa matéria, porque é uma experiência que você não vai ter, né? Eu também tinha uns 2 colegas do... Como é que chama, gente? Aqueles lugares lá, os estão da vida, os Cazaquistão. Gente, não é à toa que o Borat era do Cazaquistão, tá? Galera de lá não é normal mesmo. Eles são bem doidinhos da cabeça. Nossa, o estereótipo da pessoa. Mas eu tinha 2 colegas do leste, dessa região. Um do leste europeu e o outro, se eu não me engano, era da Bulgária e o outro era do Cazaquistão. Então, assim, por que eu estou falando dos lugares? Para vocês verem o tanto que a cultura do país influencia nas pessoas. É muito triste a gente ver que o nosso país não investe em leitura, sabe? Sim. E não só o nosso país, né? A América em geral. Sim. Se você parar para pensar, o povo na América não lê muito. Eu não falei que não tinha nenhum americano, assim, só tinha um. E mesmo assim ele era tipo o que menos levava a sério a matéria, para ser sincera. Acho que ele deve ter pegado aquela lá porque ele não tinha conseguido pegar a outra. Mas já europeu tinha muito, porque eles investem bastante em leitura, eles sabem o poder que tem. Mas por que eu entrei no assunto dessa matéria de antropologia literária, gente? Você estava falando sobre a leitura de livros em inglês e tudo, de vocabulário e tudo mais, TV. Vocabulário e tudo mais. Eu achava engraçado que tinha muita coisa que eu usava de vocabulário, assim, para responder questão de prova e tudo mais, que e a gente, na hora da prova, a gente não podia usar nada. Era tipo assim, só o papel e a caneta lá na sala. E a professora ficava impressionada o tanto que tava boa, sabe? As coisas que eu escrevia, a redação. E ela falava assim, tipo assim, você não é americana.
Inglês não é a sua primeira língua. Aí eu falava, porque eu leio muito. E é uma coisa que eu ia falar, não dependam de corretor, não dependam de digitar, principalmente quando você está lendo em outra língua. Porque em inglês tem muito duplo T, muito... E dependendo de onde tem TH, por exemplo, through, though, são palavras muito parecidas, que têm sentidos completamente diferentes, e você tem que saber onde é o TH, onde tem o R, onde não tem. E tem gente que Exato. confunde, fala assim, mas o corretor arruma. Não, o corretor não arruma, quem tem que arrumar é o seu cérebro, porque quando você estiver usando lá fora, o seu cérebro que vai ter que arrumar, você não vai ter corretor. Ou você vai ficar o tempo inteiro pegando o celular e mostrando sempre a pessoa. Você não está aprendendo a língua. É deselegante, né? Eu tinha colega chinês que fazia isso. Era irritante. Eles ficavam o tempo inteiro pensando em chinês, colocavam um negócio lá, num aplicativo que eles tinham de tradutor, e ficavam falando assim, é isso aqui, ó. Frases inteiras, gente, isso aqui. E eu não sei se vocês... eu comecei a estudar chinês esse ano, né? Chinês é uma língua muito primitiva. Então, eles não têm tempo verbal, não tem conjugação verbal. Por exemplo, você fala assim, você não fala, eu me chamo Luciana. Você fala assim, eu ser Luciana. Ele ter casa. Você não fala assim, ele tem uma casa. Ele ter casa. É isso. Sim. Por exemplo, a palavra... E você não sabe se é ele, ela ou aquela coisa. Porque em inglês você ainda tem he, she, it. Apesar de conjugar tudo do mesmo jeito, você ainda tem he, she ou it, para saber o que... Não, é a mesma palavra. É a mesma palavra, tá. E aí, como é que determina gênero nesse caso? Só olhando, só pelo contexto. Olha que interessante. Tipo isso, é literalmente só... Olha que interessante isso que você falou. Durante as lives que eu faço, a gente já fez mais de 20 lives aqui no canal, eu sempre repito a mesma coisa, mas com relação ao inglês. Que everything in English is context. Então, tudo em inglês é contexto. Muitas das vezes você não vai conseguir determinar o gênero de alguma coisa sem que você entenda o contexto. Né? E tem determinadas coisas que de fato não tem muito gênero, a não ser que a pessoa dê um gênero para a coisa. Mas se eu falo que em inglês, que é uma coisa que tem pronomes que separam em gêneros, né? Não só de he, she, it, mas todos os derivados de he, she, it que a gente tem, né? Desde pronome pessoal até pronome reflexivo, se a gente depende de contexto para isso, o chinês mais ainda. Muito mais. O chinês ele é no nível de you. Quando que é you singular, quando que é you plural? Não, aí dá para saber. Porque o contexto me diz... Porque vai continuar sendo you are. Mas o que vem depois é que me determina se eu estou falando de singular ou plural. Então, o contexto vai me dar isso. E assim, é uma dica extremamente importante, uma coisa que eu bato nessa tecla em toda a santa live e ainda tem gente que não entendeu. O teu tradutor, ele vai te ajudar até um certo nível. O teu dicionário, ele vai te ajudar até um certo nível. As tuas frases prontas vão te ajudar até um certo nível. A partir desse nível, como a Luciana falou, a leitura, é você contextualizar as coisas. Eu ouvi um comentário na última live de um rapaz falando assim, mas esse negócio de contextualizar é o que dificulta as coisas. E eu concordo. Pelo contrário. E eu concordo. Se você está com o teu mindset de eu preciso de traduções absolutas para as coisas, para eu juntar e tá aquele pacotinho pronto, realmente, isso vai dificultar a tua vida. O momento que você larga isso, você, como dizia meu ex-professor de canto, larga a borda da piscina e vai nadar, é onde o contexto ele precisa existir, senão você não entende nada. E nós aqui, a gente tem o hábito de não entendi nada, o que eu faço? Largo e vou fazer outra coisa.
Só que quando a gente está lá fora, a gente não tem o largo e vou fazer outra coisa. Você precisa chegar naquele lugar lá que você quer chegar. E aí? A pessoa te falou uma parada que você não entendeu. O que você faz? I'm sorry. I didn't understand. Can you repeat, please? Can you speak slowly? My English is not very good. Tão fácil. Você virar para uma pessoa assim, I'm sorry, my English is not very good. Não é uma frase nível TOEFL 118, né? Não é. É muito simples, muito de boa. Mas é melhor do que, por exemplo, você chegar numa loja e a pessoa te falar uma coisa, tipo assim, você vai levar esse anel de diamante de 18 mil reais, você não entender e você fazer assim, e ele passar no seu cartão. Do que você ter a humildade de falar assim, sorry, my English is not very good, e aí ele te perguntar de novo, você fala assim, não. É melhor, gente. É muito, né? Vamos combinar. Exatamente. E assim, eu não sei como é que é em São Francisco, mas Nova York, Miami, Chicago, que são das 3 cidades que recebem muito turista, Atlanta recebe muito turista, Estados Unidos, no caso dos Estados Unidos, mas Londres, na Inglaterra, que recebe muito turista, as pessoas que vão te atender, as pessoas que vão te encontrar na rua, elas estão acostumadas a lidar com pessoas vindas de outro país. Tem aquela máxima de que americano é mal educado, não sei o que, Paraná. Não é assim o tempo todo. Tem uma galera que vai te dar um tapa na cara, assim, com palavras. Né? Se deixar. Como tem inglês, como tem canadense, como tem australiano, tem. A gente não tá assim, falando da França, gente. Né? O francês ele não gosta que fale inglês com eles na França. Então é da cultura deles também. Mas já aconteceu comigo assim, uma situação onde a gente pediu uma informação para uma pessoa na rua, a pessoa respondeu, a gente, legal. Só que a gente ainda estava meio se ambientando em Londres. A pessoa falou, não, vem cá, eu levo vocês lá. E levou a gente. E a gente assim, tá, beleza, absorvendo tudo que a pessoa falou para poder chegar onde a gente queria. E falou, não, a gente leva vocês lá. E foi. Parou o que estava fazendo e foi. Então, às vezes você, ao invés de fazer isso que a Lu falou de yes ou no, e você correr o risco de fazer uma bobagem, tipo passar um anel de diamante de 18 mil dólares lá no cartão, né? Dividido em 10 vezes, que é para contar milha. Eu vi essa notícia esses dias aí. Um bilionário que comprou não sei o que aí, acho que é um quadro, por 130 milhões de dólares, um negócio assim, e ele passou parcelado para ele poder ganhar milhas. Então hoje ele pode viajar de primeira classe, tipo, de Londres para Nova York, acho que umas 700 vezes e não paga nada. Não é à toa que é milionário, né? Esperta a pessoa. Uai, sim, não é uma crítica não. Não é crítica não, quando a gente for milionário eu vou fazer a mesma coisa. Falou o capricorniano, né? Pensa se eu ia pensar nisso. Vou fazer a mesma coisa. Vou chegar, botar o cartão, se passa no débito? Não, passa no crédito. Quantas vezes você divide? Divide em 24. Divide em 24 aí. Tá tranquilo, dinheiro eu tenho. Dinheiro pra pagar eu tenho. Eu quero é as milhas. Uai, é verdade. Mas a gente, em São Francisco, pelo menos, a gente tem vocês, brasileiros, nós ainda temos uma... Primeiro, né, gente? Califórnia. Galera é muito cabeça aberta. Muito. É uma das razões pelas quais eu quis ir para lá. Quando eu estava olhando a universidade, tinha nos Estados Unidos inteiro universidades maravilhosas. Tinha uma muito boa em Nova York. A melhor é essa que tem em São Francisco mesmo, né? Para animação 3D. Mas tinha uma muito boa em Nova York também, só que assim, eu já tinha ido em Nova York. E eu falei assim, se eu vir para Nova York, eu vou surtar. Eu não tenho estrutura para morar em Nova York. Porque apesar de Nova York ser um centro cultural maravilhoso, ter museus maravilhosos, eu gosto da parte cultural de Nova York, mas morar em Nova York, gente, eu sou toda, né? Nova York é tipo estresse 24 horas. Você anda em Nova York, a pessoa te empurra, assim, excuse me.
Moço, você acabou de São me Paulo, empurrar. Como assim? Excuse me. é São Paulo levado a outro nível, né? São Paulo é ser extremamente agitado. Não, eu ficava estressada lá. Porque eu via mãe. Gente, não era nem filho meu. Eu via mãe atravessando a rua, sem o sinal estar fechado, com o carrinho, com os carros, quase atropelando ela e os filhos, elas mexendo assim no celular e dane-se. Tá? E eu, gente, não é filho meu, mas sai correndo, tira esse menino daí. E a mãe nem aí. Você imagina eu num lugar desse. Não dá. Eu arrepio só de eu lembrar o negócio. Então, assim, eu não ia ter condição emocional de viver num lugar desse. Não ia. E as pessoas na Califórnia são muito tranquilas. É Califórnia, é aquelas vibes. Tarará. São Francisco, então, que é super cabeça aberta, gente. Lá, né, pioneiro de tudo. Pioneiro do veganismo, dos movimentos hippie, da abertura Tanto que lá, acho que foi o primeiro lugar que... Teve até aquele filme do Harvey Milk, acho que foi o primeiro lugar nos Estados Unidos, não sei se foi nos Estados Unidos ou no mundo, que teve um prefeito homossexual. Sei lá, gente. Olha. Então, assim, fora que ainda tem isso, né? A comunidade gay lá é super de boa. Então, assim, gente, é super aberto lá, pra tudo. Uhum. Até demais, sabe? Tem horas. Você quer limite para algumas coisas. Não, tá de boa, está, moço, precisamos de algumas regras aqui. Não, tá de boa. Tem algumas coisas assim que você fala assim, não dá, né, amigo? Mas a gente ainda tem vantagem como brasileiro, porque, como eu falei, tem muito latino lá. Então, sim. Se a pessoa tá vendo que você realmente não tá, você paralisou assim, igual o Chaves, paralisou, sabe? Não tá saindo nenhum yes e nenhum no. A pessoa vai falar assim, mas se antes, a primeira coisa que eles perguntam, qualquer vendedor, qualquer pessoa assim, que vê na sua cara estampado turista, porque acredite, dá pra ver? Dá pra ver. Dá. Eles perguntam assim, da onde você é, né? Aí você já fala, Brasil. Se eles já não começarem a falar assim, Brasil, Carnaval, futebol, Ronaldinho, eles já não começaram a falar assim. Outra coisa que eu não aguento também é o tal do Victoria's Secret, né? E tudo eles associam... É porque eu era mulher, né? Então tudo era associar mulher com Victoria's Secret. Sim. Eu não aguento. Aí eu falo assim, vai lá pro Brasil pra ver se as mulheres são daquele jeito. Vai lá, mulher, aquilo ali. Aí eu sou a chata, né? Aquilo ali é um bando de mulher do sul do Brasil, que não é misturada com nada, que esse caso é casamento híbrido, de primo com primo, que é padrão europeu. Aí eu mostro a Camila Pitanga, eu falo assim, brasileira é isso aqui, Thaís Araújo. Aí o povo fica assim, velho, que é essa revoltada? E sai correndo, né? Correndo. Aliás, o que mais tem em São Francisco é doido, tá, gente? Outra coisa, hashtag fica agora tudo fez sentido. Tudo fez sentido. Gente, juro. No Halloween, você vê de tudo lá, né? Uma vez eu vi um cara correndo, sabe aquela roupa do Borat? Com aquilo ali. Não. Aí eu falei assim, não tem como ficar pior, né? Mas sempre tem. Porque tem uma maratona que eles fazem lá, maratona da Golden Gate Bridge, que eles fazem justamente no Halloween. E foi justamente quando meu pai e minha mãe estavam me visitando. A gente estava indo para uma loja de arte que tinha lá, a Blick, que eu amava. Tá, gente, andando e vem em nossa direção correndo um ser iluminado, literalmente nu, com um número tampando apenas a sua região. Falei assim, amigo. E meu pai e minha mãe olharam assim. Eu só falei assim, bem-vindos a São Francisco. Eu faria a mesma coisa. Mesma coisa, assim, bem-vindo, bem-vinda. Agora você tem uma experiência de São Francisco completa. Aí quando eu falo que as pessoas lá são super de boa e cabeça aberta, é isso que eu estou falando, nesse gente. sentido. Então, assim, você pode correr pelado que ninguém tá nem aí. Então, se você fala que você é brasileiro e realmente você paralisa, com certeza o atendente, se brincar, vai ser algum latino também. Ele vai começar a falar em espanhol com você, amigo. Sim. Ele vai chegar e falar assim, le gusta
eu ia cantar aquela música, Marihuana. Oh, gente. Olha. Mas ele vai falar, sei lá, le gusta qualquer coisa, sabe? Você quer isso, você quer aquilo. Vai falar em espanhol, porque eu não sei falar espanhol, eu detesto espanhol. Mas vai te Mas ajudar eles de vão alguma tentar se forma, comunicar né? em espanhol com você. Sim. De alguma forma vocês vão conseguir, sabe? Então eles são muito de boa. Muito de boa. Não precisa se preocupar. Claro, tem aquele americano chato, tem aquele americano isso, mas geralmente eles nem vão olhar para o seu lado, porque na Califórnia é 880, né? Tem os amistosos, que são a maioria, mas tem aqueles que são os techies, sabe? Que são os que mexem com tecnologia do Vale do Silício, e que tudo é ironic, e tudo é assim... Ai, gente, agora a expressão deles é cringe, né? Tudo é assim, I cringe for it, I cringe for it. E é essa vozinha mesmo que eles fazem, sabe? É insuportável. Só que esse tipo de gente, nem olha pro seu lado. Nem olha. Então, nem precisa se importar com isso. Eu, particularmente, eu já não dou a mínima para esse tipo de coisa. Geralmente eu já não dou muita importância, já não dou muita atenção para pessoas assim. Eu deixo pra lá. Tipo isso, gente. Você quer convivência desse tipo de gente na sua vida? Não quer. Não. Só não. Bom, Lu, a gente vai se encaminhando pro finalzinho. Eu sei, as pessoas estão assim, mas por quê? Né? Porque sim, porque a Lu tem vida. Nada, então é louco pra se livrar dessa louca. Porque a Lu tem vida. Eu não, mas a Lu tem vida. Ela tem uma cachorra que tá louca por atenção e quer sair pra passear, né? Tá me olhando aqui com a cara de tristeza, né, meu amor? Eu quero te pedir uma última coisa. Então, você já deu um monte de dica aí pra galera. Queria que você deixasse uma mensagem aí pra quem quer, enfim, seguir carreira de animação, ou quer estudar piano, ou quer falar inglês. Fala o que você quiser pra gente encerrar o vídeo de hoje. Gente, maior dica que eu posso dar para vocês nossa, aí lá vai a Luciana ser filósofa de novo, né? Comecei filósofa, termino filósofa, é a palhaça filósofa. Mas a maior dica é aquela dica de sempre, né? Seja sempre você mesmo. Seja sempre você mesmo, que o universo atrai o que você vibra. Se você está vibrando quem você é autenticamente, o que você quer, vai vir para você, entendeu? Então, assim, se você tá passando por dificuldade, seja com inglês, seja com qualquer outra coisa, mas você se mantém firme no seu propósito. O Rod até falou assim, cansei, vou largar e vou fazer outra coisa. Mas se não é a sua praia, se você está fazendo forçado, então realmente larga e vai fazer outra coisa. Mas se você sente que é aquilo que você quer, não larga, que uma hora vai vir, sabe? Sempre se mantém autêntico. Não, se as pessoas estão olhando feio para você, porque você resolveu fazer piano com 30 anos de idade. Nossa, que coisa de gente loser. Velha desse jeito fazendo... velha desse jeito, fazendo coisa, eu dando um recado filosófico, minha cadela passando com a bunda na minha cara. Mas tem que ser. Não dá. Luciana não dá. Ai, que legal. Então, assim, com 30 anos de idade eu quero voltar a fazer piano. Nossa, que coisa de gente velha, gente. Isso é coisa pra criança. Não é, gente. Não. O famoso não tem aquele título brega de filme, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para você se encontrar. Entendeu? Nunca é tarde para você... A gente, como ser humano, a gente veio para a Terra, não foi para fazer as coisas, a gente veio aqui para se manifestar. Cada ser humano na Terra tem um papel importante. O filósofo Marco Aurélio, que foi imperador romano, aquele homem maravilhoso, sábio, nossa, comecei já, ele falava, o que eu sinto mais tristeza numa guerra é que a cada ser humano que a gente perde a oportunidade de aprender alguma coisa no mundo. Sabe? Porque cada pessoa faz a diferença no mundo.
Pode acreditar que você vai fazer a diferença se manifestando. Eu tô com vergonha de falar com alguém lá fora, porque eu não acho meu inglês tão bom, não acho isso. Não tenha vergonha, não se sinta ridículo. Se a pessoa está te julgando, é problema dela. Isso. Ela que tem que trabalhar isso nela, não é você que tem que ter vergonha de se expressar, sabe? Exatamente. Não é você que tem que ter vergonha de, com 80 anos de idade, pegar um gibi que um menino de 2 anos está lendo lá nos Estados Unidos. Porque ele é pequeno, ele está lendo isso, porque ele está lendo isso lá, ele nasceu lá, você está aprendendo. Eu tinha um amigo lá nos Estados Unidos que uma vez eu falei alguma coisa que eu falei errado. Eu ia falar lighting, que é um parâmetro lá de animação, de iluminação. E eu falei, e eu tava com o nariz entupido. E aí pareceu que saiu lightning, de trovão, né? Sim. Outra coisa que eu falei, né? De você saber as sutilezas de uma palavra para outra. Olha a diferença que fez, né? Por causa de um nariz entupido. E aí ele começou a me zoar. Ele começou a falar assim, eu acho engraçado vocês falando errado e tal, que não sei o quê. Gente, se eu não soubesse quem eu sou, se eu não tivesse autoestima, se eu não tivesse convicção de quem eu sou, eu ia ficar traumatizado, ia ficar assim, né? Tá, nossa, eu ia sentir como se fosse um bullying, porque o que ele fez comigo foi bullying. Eu simplesmente olhei na cara dele e falei assim, pois é, pelo menos eu tive a coragem de sair do meu país e eu falo 3 línguas. Você mal fala a sua e você tá aqui no seu país ainda fazendo bullying de uma outra pessoa que teve mais coragem que você e sabe mais do que você, porque tá aqui te ensinando o que você não tá sabendo fazer. Ele calou a boca. Então, assim, vocês têm que ter confiança em vocês. Porque, geralmente, quem te ataca é a famosa frase de Jung. O que no outro me incomoda me pertence. Quem tá te atacando, não tá atacando você, tá atacando um defeito dela. Isso. Então, gente... Confie em você e segue em frente. É isso, é basicamente isso, gente. Falou de Jung, de astrologia. Falamos de tudo. De tudo. De Mas tudo. É isso aí. O mais importante é você ser você, se expressar e fazer o seu papel no mundo. Seja ele... a história do patinho feio, sabe? Tem gente que veio aqui para ser patinho. E tem gente que veio aqui para dar recado do cisne. Às vezes o seu recado é de cisne, você não é patinho. Você vai se enquadrar para ser patinho, ficar a vida inteira lá sendo patinho? Não, seja o cisne. Mostra o tanto que você é bonito e pronto. É isso aí. E se ficar os patinhos fazendo quá, que feio, voa e mostra que você é muito mais bonito. É isso daí. Então, gente, essa foi a Luciana Nasser. Que entrevista, né? Então, vamos pensar no seguinte. Se deixar like aqui, se compartilhar, se comentar aqui pedindo uma parte 2, ela volta falando desses esquemas aí de astrologia dela, falando mais histórias aí da mulher louca lá que matava o próprio almoço. Quem sabe ela volta. Então, só depende de você. Já deixa um like aqui, compartilha, se inscreve no canal se não for inscrito e vem com a gente. Lu, obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. E quanto a vocês, vejo você num dos próximos vídeos. Valeu? Um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau.